noite, galera. Começa agora o Web Divan, nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UOL TV. Eu sou Renata Antonelli, a Tata no chat pra vocês. Um beijo muito especial pra você. Palos Day, querido. Muitos beijos pra vocês. O Clio, quem é Tata? O Clio, eu, presente, Renata Antonelli. Fabi quis você, beijos pra você. Fabi tá perguntando qual é a pauta. Fabi, eu acho que você vai gostar do tema. Hoje nós vamos falar no Web Divan, que é um programa sobre psicologia. Toda semana a gente fala sobre um assunto ligado à psicologia. E hoje nós vamos falar sobre sonhos, né? Sonhos é uma coisa ainda muito... Faz tempo que a gente não fala aqui no programa. E falar sobre sonhos é uma questão, diria, complicada. Mas aí eu vou explicar por quê. Para falar sobre sonhos, eu vou entrevistar o psicólogo, o filósofo, psicoterapeuta junguiano, Ascano Jatobá. Boa noite, Ascano. Boa noite, Renata. Tudo bom? Tudo bem. Bom, nada mais do que um especialista para a gente falar sobre sonhos, né? Eu vou te perguntar já de uma forma simples e difícil. Como que a gente pode definir o que é sonho? Sonho é sempre imagens oníricas durante o sono? Sim, esse sonho que a gente trabalha já há 30 anos, mais ou menos, porque tem o sonho da pessoa acordada. Eu sonho ser tal coisa, eu sonho ter tal coisa, né? Agora, esse sonho que ocorre enquanto a gente dorme são imagens e emoções, sempre imagens acompanhadas de emoções, e que o ego não tem participação na formação do sonho. Então, quem cria o sonho é o outro lado da vida do ser humano, que a gente chama de inconsciente. Essa palavra inconsciente é difícil de entender, mas os antigos chamavam de mundo dos deuses. Talvez seja mais fácil a gente entender inconsciente como outro mundo, o mundo dos deuses. Que outro mundo é esse? Quem vive 60 anos, eu gosto de dar essa estatística, quem já viveu 60 anos, dormiu 20 anos da sua vida. Um terço, né? Um terço. E desses 20 anos, a pessoa ficou sonhando 5 anos. Quando eu me deparei a primeira vez com essa estatística, eu falei, por que será que a natureza colocou 5 anos na nossa vida só de sonhos? Né? É mais do que qualquer estudo, qualquer PhD que a gente faça, porque são 5 anos, 24 horas por dia, direto. Né? Então, o que é o sonho? O sonho é esse outro estágio do ser. Vamos dizer que o estágio mais conhecido, que a gente mais se identifica, é esse que a gente está agora, o estágio da consciência. Tá? O outro é o estágio do estar dormindo, o estágio inconsciente, e o outro é o estado onírico. Né? Existem outros estágios, por exemplo, o estágio de plenitude, né? Ou estágio de totalidade. É uma consciência difícil de atingir, mas que muitas pessoas conseguem. Tá? Então, os 3 estados básicos do ser estar consciente, estar acordado, estar dormindo ou estar inconsciente, e estar em estado onírico. E isso ocupa uma boa porção da nossa vida. Então, o outro lado da nossa vida, o mundo dos deuses, se comunica com o lado de cá, que é a consciência, através de símbolos, através de sintomas, né? E através de complexos. Eu espero poder explicar isso direitinho. Devemos, tá? né? Então vamos começar pelos símbolos. Tá. Essas imagens que a gente vê, até falando para Fabi quis você, essas imagens que a gente vê nos sonhos, a gente chama de símbolos. A gente chama de símbolos. Pela psicologia analítica. Pela psicologia analítica, mas olha, símbolo não é só o que vem através dos sonhos. Qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer situação no sonho é um símbolo. Agora, o inconsciente se manifesta pelo símbolo através dos sonhos, através dos contos de fadas, que é uma criação autônoma, independente do inconsciente, através dos mitos, né? Então e através das obras de artes também, tá? Então isso é símbolo, é uma criação espontaneamente do inconsciente. É o inconsciente que tem essa criatividade, e quando o ego está preparado, isso que a gente chama aí, o ego está preparado, tem alguma técnica, essa criatividade que é do inconsciente se expressa na vida, através da música, ou através do sonho, ou através de histórias, através de novelas, através de filmes. Uhum. Os símbolos, né, se a gente for falar de uma forma mais técnica,
os símbolos, eles fazem a ponte do inconsciente para o consciente. A gente só consegue Exatamente. entender essas imagens porque existem símbolos. Exatamente. Né? Ele é o intérprete do inconsciente. Né? É a linguagem que o inconsciente se utiliza para se comunicar com o lado de cá. Então, o lado de lá, o mundo dos deuses ou o mundo do inconsciente, o tempo todo faz uma ponte, e para existir símbolo é preciso que exista a participação da consciência. Por exemplo, o sonho que eu tive hoje de manhã, quando eu acordei, se eu não me lembrar dele, ele não se transforma em símbolo. Então, enquanto a gente dorme 8 horas por noite, a gente tem cerca de 90 minutos de sonho, de puro estado de sonho. São de 4 a 5 sonhos por noite que a gente tem. Se eu não me lembrar de nenhum desses sonhos, são 90 minutos e 8 horas. Aquilo não é símbolo. Então, para ser símbolo, tem que casar com a outra metade da consciência. Eu tenho que estar nesse estado onírico para poder me lembrar quando eu acordar, aí ele virou um símbolo. E o símbolo, numa das definições do Jung, é a melhor expressão possível daquilo que ainda é desconhecido. É desconhecido de quem? Da consciência. Então, o símbolo, o sonho, está falando da nossa vida subterrânea, da nossa vida inconsciente. E ele está preparando a gente para a vida. Então, eu tenho observado meus próprios sonhos já há 30 anos, e eu percebo que na imensa maioria das vezes ele me prepara para aquele dia que eu vou viver. Se eu estou vivendo uma crise muito grande, ele me prepara para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem pessoas que estão passando por crises homéricas e elas têm sonhos que parecem um conto de fada, para salvar a pessoa daquela crise. Então, às vezes esse símbolo ele não só fala do dia seguinte ou do momento presente, mas é como se fosse uma teleobjetiva que projeta lá para frente o potencial que eu tenho para desenvolver, e aquilo às vezes é salvador no momento de crise da pessoa. Então o sonho vem para salvar o indivíduo no momento de crise. Explicando um pouco até essa questão temporal do sonho, né? Eu estava até contando para a Mabel, um beijo minha querida, um beijo Dr. Anderson. Ela falou assim, você tá bonita, eu só tô bonita por causa de vocês, que me ajudam tanto. Aliás, vocês vão conhecer o Dr. Anderson, vocês vão saber que ele opera milagres na bioplastia. Eu vou mostrar para vocês as minhas fotos do antes e do depois, assim que estiverem prontas. E eu estava conversando com a Mabel, que também é psicóloga hoje, sobre a questão atemporal do inconsciente. O inconsciente, ele não tem tempo, né? Esse tempo da consciência. Segundo Jung, passado, presente e futuro não existem no inconsciente, né? Ou coexistem no inconsciente. Sim. Até por isso, muitos dos símbolos que a gente vê, como você estava explicando, Ascânio, a gente pode utilizar para entender um caminho que a gente está tomando. Isso quer dizer, no sentido de entender um futuro que está se organizando, que está se constelando. Né? Olha, o Jung diz o seguinte, que livre-arbítrio é a capacidade de fazer com alegria aquilo que tem que ser feito. Então, olha, o que tem que ser feito é determinado pela natureza, é determinado pelo inconsciente. Quando eu tenho consciência, vontade e livre-arbítrio, eu posso mudar o meu destino. Se eu não tiver, quem determina o meu destino é o inconsciente. Por quê? Porque ele é atemporal. A crise que uma pessoa está vivendo no momento presente, bilhões de pessoas que já morreram no passado já passaram por aquilo. Então, o inconsciente é essa memória ancestral, essa memória da humanidade, não só da humanidade, mas dos animais que nos antecederam, e que fica guardada ali. Nada do que eu estou vivendo é novo para esse inconsciente. Então, é como se ele estivesse fora do tempo. Na verdade, não. A consciência que discrimina tempo. E eu costumo dar o seguinte exemplo. A gente só tem moral, a gente só sabe o que é certo e errado, porque a gente teve a felicidade ou a infelicidade de ter apenas uma estrela próximo do nosso planeta. Então, a vida existe na Terra há 3 bilhões de anos, né? E desde a primeira célula viva até hoje, a rotação do planeta Terra sempre teve dia e sempre teve noite. Então, esses animais todos que foram evoluindo experimentaram o dia e a noite, o claro e o escuro. Hoje, no ser humano, a gente tem noção do que é claro e escuro, da consciência, do inconsciente, do que é certo e do que é errado. E eu levanto a seguinte hipótese: se a gente tivesse nascido
num planeta que tivesse 2 estrelas, a nossa consciência, o nosso mundo seria completamente diferente, porque a gente não estaria discriminando opostos, bem e mal, claro e escuro, alto e baixo. Essa é a essência da consciência, discriminar opostos. O inconsciente, ele não discrimina opostos, então ele não discrimina tempo, passado, presente e futuro. O tempo para o inconsciente é uma eternidade. Então, quando ele pega um sonho e coloca, né, na nossa consciência, a gente acorda e lembra desse sonho, ele está usando toda a experiência que a humanidade já teve sobre aquele problema que eu estou vivendo, sobre aquele momento meu que é particular na vida, mas que é coletivo, e vem para me orientar. Então o sonho é um presente da natureza para nos orientar nas dificuldades do dia a dia, na resolução dos nossos problemas. Agora, tem pessoas, né, que lembram de seus sonhos com mais facilidade do que outras. Lógico que a gente, né, psicólogo analítico, pede e ensina como, né, ajuda essas pessoas a lembrar dos sonhos, pela importância que tem na nossa análise, ver os sonhos do outro, etc. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu tenho um paciente que fez um blog sobre os sonhos dele, privado, onde só eu leio, mas ele anota todos os sonhos que ele tem, eu tenho outros pacientes que não lembram dos sonhos de jeito algum. Então, assim, já sabemos que todos nós sonhamos ao dormir, mas como lembrar dos sonhos? Primeiro, né? E depois para quê? Tá. Olha, o inconsciente ele funciona com rituais. A gente tem que criar alguns rituais. O primeiro ritual é querer lembrar do sonho, ou seja, valorizar. Quando a pessoa chega numa análise, na primeira sessão de análise comigo, diz, vai ser difícil eu fazer análise com você porque eu não lembro dos sonhos. Aí eu digo, olha, se eu lhe der R$1.000 por cada sonho, com certeza você vai me trazer vários sonhos na semana que vem. Ou seja, eu estou valorizando com fio metal o sonho dela. Agora, se ela trouxer o primeiro sonho e aquele sonho mostrar como uma fotografia, um filme do que ela está vivendo, da essência, coisas que ela não conseguia enxergar, aí ela começa a valorizar. Então ela ficou 30 anos da vida sem lembrar dos sonhos, quando ela vê que tem valor, ela vai lembrar. Eu costumo dizer que sonhos é como se alguém deixasse uma barra de ouro todos os dias na nossa porta e a gente joga aquilo fora. Né? Na hora que a gente descobre que aquilo tem valor, aí a gente começa a lembrar do sonho. Mas a maneira de se recordar, quem tem dificuldade, primeiro anotar o primeiro sonho, gravar, se não quiser acordar, acender a luz que pode perder o sonho, pode gravar, né? Tem gravadores que você deixa ligado e ele não funciona, a não ser que você ronque, né? E aí você acordar, não precisa nem tirar a cabeça do travesseiro, você fala, acabei de sonhar com isso, 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 ele grava, você para de falar, ele para de gravar e não gasta pilha, o importante é isso. Essa é uma excelente dica, porque eu, por exemplo, não consigo anotar, mas eu consigo gravar. Então eu consigo ligar o celular e gravar no celular, e muitas vezes, né, isso vai entrando no piloto automático, muitas vezes eu não lembro que eu gravei o sonho, e no meu acordo eu falei, nossa, no meio da noite eu falei isso, é tão interessante. E é material de análise, sim, um material impressionante de análise, né? O importante é você gravar e depois você ouvir no carro, você ouvir quando está num tempo livre, e também é importante objetivar num papel, né, para depois você trabalhar com séries de sonhos, ler na maior frequência possível. Se você tiver 100 sonhos, você lê todos os sonhos, coloque um título para cada um deles, depois você só lê 100 títulos, em 5 minutos você faz isso, enquanto você lê o título, você lembra do sonho inteiro. Essa é uma maneira de trazer essa porção do mundo dos deuses, que antes estava lá no escuro, na escuridão do inconsciente, para a consciência. Fazendo isso, você vai ampliando a sua consciência. O processo de autoconhecimento é essa ampliação da consciência dos processos internos também. Então o sonho é um processo interno, né, fala da nossa vida interior, e quanto mais sonho eu me lembrar, quanto mais eu refletir sobre aqueles sonhos, eles vão estar falando da minha vida. É um filme da minha vida. Se você pegar 1000 sonhos e trabalhar com eles, separar por símbolos, por exemplo, você vai ter uma surpresa surpreendente, né? Fazendo uma tautologia aqui, de que se você parar, por exemplo, todos os sonhos com a mãe, todos os sonhos com o pai, todos os sonhos com criança, e ler ele segmentado, você vai ver que tem uma super inteligência que fez aqueles sonhos. Que às vezes com o intervalo de 1 ano, de 2 anos, de um sonho para outro, ele está dando continuidade para aquele sonho que ficou 1 ano atrás. Porque esse tempo não existe. Exatamente, exatamente. Esse tempo de 1 ano só existe na consciência. Né? Então os sonhos, eles se dão sequência de uma forma que talvez a consciência não entenda num primeiro momento, mas depois faz todo sentido. Eles apontam sentido, inclusive, né? Exatamente. Eles são para apontar o sentido.